Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo, está aqui conosco. Luciano, o quão preocupante é essa inflação, um pouquinho acima da expectativa? Era o dado que estávamos todos esperando. Ora, o bônus de Itaipu vai dar um alívio, vai trazer inflação próxima do zero, ou se não até negativa, mas nada disso. Temos vários outros elementos que puxaram esse IPCA para cima. Bom dia, Gabriel. Sempre um prazer. Realmente, né, a gente teve uma inflação que ficou acima do que era a expectativa média do mercado. A gente tinha uma deflação. Eu acho que, como você pontuou, né, teve alguns itens que ficaram bastante pressionados. Um exemplo é passagens aéreas. A média, né, as expectativas era a deflação, subiu 10%. Além disso, a gente vê vários serviços subindo, né, então seguro de automóvel, condomínio, aluguel, tudo isso também acelerando. Então, foi uma inflação que ficou acima do esperado, porque o impacto do bônus de Itaipu também veio um pouco menor, né, na conta de luz. E, além disso, a gente teve essa surpresa na parte de transportes, com passagem aérea subindo, e também serviços também bastante disseminado, as altas e acelerando na margem. Além disso, né, um ponto que a gente já tem discutido, né, em outros meses é a questão do repasse do câmbio para a inflação de bens. Então, isso também apareceu com um pouco mais de intensidade no resultado de hoje. A gente falar sobre o que surpreendeu para cima, passagens aéreas, está muito distante do que se imaginava. Se imaginava a passagem aérea puxando esse subitem de transportes para baixo, mas aí no final das contas subiu mais de 10%, foi a maior alta, pelo menos no mês, ao menos com a maior participação na composição geral do dado, 10,25%, está muito longe do que se imaginava. Sim, está bem longe. Essa sazonalidade seria, né, uma queda, por isso que a maior parte das projeções tinha uma queda agora para o mês de janeiro. Provavelmente isso é parte, né, do repasse também que a gente tem no preço do combustível de aviação, que está ligado muito ao câmbio, e também à demanda, né? Você tem uma demanda muito aquecida, então tem espaço para repasse. Então, talvez né, a dinâmica do preço, exatamente por ter esses dois fatores, né, uma demanda aquecida junto com custos que se elevaram, né, dado o impacto do câmbio, né, no preço do combustível, essa junção acaba gerando essa maior pressão. E essa é uma pressão que provavelmente ao longo do ano, né, se a gente não tem um grande alívio na cotação do câmbio, ela vai persistir, né? A gente vai continuar com esses preços elevados. E além disso, né, quando a gente olha para serviços em geral, quando a gente tira, né, passagens aéreas da parte de serviço e olha o núcleo de serviços, ele também foi muito elevado. Então, isso também gera preocupações em relação à dinâmica da inflação olhando para frente, inclusive a questão do Banco Central. No final das contas, alimentos continuam pressionando demais este IPCA, o IPCA 15, todas as prévias, até os dados cheios, apresentam alimentos no topo das contribuições. Hoje não foi diferente. Mais de 1% de alta, teve a maior alta dentre os itens pesquisados pelo IBGE. O governo se reuniu hoje com ministros para discutir possíveis medidas para ajudar a tombar estes preços dos alimentos ou impedir que eles cresçam em um volume tão acelerado quanto estão crescendo desde o ano passado. Como você recebe essas discussões, essas possíveis medidas do governo federal para controlar a inflação de alimentos? A gente é cético em relação a essas medidas porque, né, é muito difícil você conseguir controlar um preço, né, principalmente alimentos, tem vários fatores. Acho que o governo deveria, nesse caso, focar muito mais, né, na origem do problema, que também está ligado à questão da depreciação do câmbio e volta, né, para a nossa questão de fundo, que é a questão fiscal. Então, acho que a melhor contribuição que o governo poderia fazer agora para a inflação de alimentos seria dar uma sinalização positiva em relação ao ajuste fiscal e, com isso, o câmbio apreciar e a gente ter uma menor pressão da parte de alimentos. Então, essa tentativa de influenciar um preço, seja com subsídio, seja com uma tentativa de melhorar a oferta localizada de algum bem, ela acaba não surtindo efeito, até porque a gente vai ter, né, ao longo do ano, não só a inflação de alimentos ficando pressionada, como outros itens também subindo. Então, a gente não fazer ações localizadas para um item, ele vai acabar não tendo o efeito necessário, né, um efeito suficiente. E, além disso, dependendo de como for feita a medida, você pode ainda deteriorar ainda mais o risco e aí levar mais uma nova rodada de depreciação do câmbio, o que nesse momento seria ainda mais prejudicial para a inflação de alimentos. O próprio Fernando Haddad diz que há muita influência do câmbio por conta do caráter de commodity de boa parte desses alimentos que são
produzidos e negociados aqui no Brasil, afinal, com câmbio mais apreciado, nós temos o encarecimento dos custos de produção. Boa parte dos fertilizantes utilizados nas lavouras aqui no Brasil vem de fora do país. Há também um encarecimento de maquinário, mas isso acaba, claro, sendo repassado ao longo de bastante tempo para as produções, mas também muita atratividade para que os produtos sejam exportados. É o caso, por exemplo, do café moído. Além de termos uma safra, uma produção de café menor do que historicamente no Brasil nós temos, o consumo, por exemplo, na China disparou, subiu demais, e com o dólar mais alto, isso acaba atraindo bastante os compradores internacionais. A melhor medida para o governo conseguir tombar, talvez, ou impedir que esses alimentos cresçam de forma tão rápida, ainda é ajuste fiscal, na tua opinião, já que o dólar está totalmente alinhado a essa inflação? Como é que você... O que o governo pode fazer de forma bastante efetiva? Você já mencionava algumas alternativas, mas medidas fiscais, avanço para o controle das contas públicas pode ser o melhor caminho, para além, por exemplo, de tentar incentivar crédito para produtor rural ou incentivar aquela ou outra cultura, já que a inflação está bastante espalhada entre diversos alimentos? Exatamente. Acho que se a gente quer combater de uma maneira mais estrutural e mais permanente essa inflação de alimentos, sendo que já tem um pedaço dessa inflação que vai ser repassado, porque já os custos já apareceram, seria daqui para frente o governo focar na causa. Né? A causa, como você citou, são vários insumos que são dolarizados, como fertilizante. Tem o desvio da demanda também para exportação, que com o dólar mais fraco, isso acaba incentivando, né, o produtor a exportar parte da produção dele. Então, poderia ser feito exatamente o que a gente estava discutindo antes. Você ter um aumento aí do compromisso do governo em relação ao cumprimento das metas fiscais. Provavelmente isso geraria, né, um efeito positivo de percepção de risco. Com um câmbio mais bem comportado, a gente poderia ter uma inflação, né, em parte menos pressionada. Mas lembrando que o nosso problema não é só a inflação de alimentos. Né? O nosso problema esse ano vai ser uma inflação que vai se disseminar. Como eu estava colocando, serviços vai subir bastante. Né? Os serviços em 12 meses, o núcleo já atingiu 6, né? Um patamar que preocupa, dado que a nossa meta é 3. Também a parte de bens, então a gente também vai ter pressões ao longo do ano, dado o repasse também do câmbio. Então, tudo isso, junto com uma demanda muito aquecida, gera a necessidade do governo de sincronizar, né, duas políticas, a política monetária e a política fiscal. Quanto mais sincronizada for essas duas políticas, melhor vai ser esse combate a essa inflação. Quanto a gente tiver mais dificuldade de fazer o que é preciso, que é o ajuste fiscal, mais a gente vai ter prêmio de risco nos ativos, mais o câmbio vai depreciar e mais a gente vai ter repasse da inflação para itens como alimentos, bens e assim por diante. Perfeito. Nós gastamos o tiro único que tínhamos para talvez influenciar negativamente a inflação dos últimos 12 meses. Esse era o dado que poderia puxar um pouquinho para baixo ou não influenciar tanto. Afinal, nós estamos nos 4,5% nos últimos 12 meses. Se a inflação cheia vier um pouquinho acima, o que já era expectativa, nós tínhamos deflação na mediana das expectativas para o IPCA 15, mas um IPCA zerado para o IPCA cheio. O dado cheio pode vir até um pouco acima, na tua opinião, depois dessa publicação intermediária. Isso vai causar, talvez, uma antecipação daquele estouro da meta em 6 meses, já que agora a meta é contínua? Sim. Com certeza. O resultado de hoje, ele vai fazer uma rodada de revisões para o mês de janeiro. O mês de janeiro ainda tinha, né, uma expectativa de ou um IPCA zero ou levemente negativo. Com passagens aéreas subindo, é um item que se repete. A projeção do final do mês vai ser impactada por esse item, então provavelmente a gente vai ter uma inflação na média aí, em torno desse 0,10, 0,20, então não vai sair muito desse range. E a gente provavelmente ao longo do ano, né, como você colocou, a inflação em 12 meses, a nossa projeção ela vai superar, né, esses 4,5% de uma maneira constante ao longo do primeiro semestre, sendo que no meio do ano a inflação vai se aproximar de 7%. Então a gente vai ter um momento bem complexo de inflação no meio do ano, que é exatamente o momento onde boa parte dessas pressões, né, do câmbio, as pressões que a gente teve ao longo do ano passado da depreciação, na mudança de patamar do câmbio aí para um patamar em torno de 6, acima de R$ 6 por dólar, se materializando na inflação. Então, muitos itens tem que se lembrar, né? Eles são indexados, né? Medicamentos, a parte de educação também tem um peso grande e é indexado na percepção da inflação passada, aluguéis, alguns contratos também, né, energia.
Então, tudo isso vai sendo impactado pela depreciação cambial. Então, a tendência é uma inflação bastante pressionada ao longo do primeiro semestre, né, com essa trajetória que a gente acha que vai se aproximar de 7 ali em meados do ano. Faz bastante coisa. Nós temos, por exemplo, dissídio de funcionários, planos de saúde que também são indexados, e aí aluguéis, e aí vai para o espaço. Quando a gente olha para a carta do Galípolo assinada no comecinho deste ano, ele disseca ali, ele discrimina quais foram os principais responsáveis pelo estouro da meta de inflação no ano passado, ou seja, daquele 1,83% a mais que tivemos de inflação, quais foram os grandes responsáveis. A inércia, que é justamente essa inflação carregada do ano passado para este por conta das indexações, ela foi responsável por uma boa parte da inflação ter estourado a meta no ano passado, pode ser novamente bastante pressionado para este ano. Eu não sei se vocês têm esses cálculos, mas eu já conversei com alguns especialistas que dizem que, no mínimo, a gente já tem uma inflação contratada para este ano de 3%, que é a meta. Ou seja, a gente não tem como ficar abaixo dos 3%, não tem como, talvez, até cumprir a meta, porque se nada acontecer, já tem 3% de inflação basicamente contratados, né, o Luciano? Sim, a lógica é, o ano passado a gente teve uma inflação em torno de 4,5%, como você colocou, a inércia é bastante elevada, então só essa inércia já vai colocar em torno de 1,5% de inflação para esse ano. A gente tem preços administrados que também roda em torno de 4,5% a 5%, então você já tem mais aí 1,5% também de inflação, sem contar a parte de serviços também, que é muito indexada, né? A parte de serviços, como a gente colocou, tem aluguéis, a gente tem a parte de custo de condomínio também, que normalmente tem muita indexação também, a parte de salário mínimo que acaba impactando toda a parte da cadeia de serviços ligados ao mercado de trabalho, né? Então tudo que tem, né, a parte de empregado doméstico, há algumas profissões que também são ligadas mais, né, à parte de emprego, né, na parte de serviços, então tudo isso vai pressionar bastante a inflação. Então a inércia ela vai ser elevada esse ano, e como esses componentes que a gente está citando já estão relativamente elevados e vão continuar elevados, né? Lembrando, a gente tem uma defasagem no preço da gasolina, isso provavelmente pode ser corrigido também, então é mais uma fonte de pressão, então tudo isso realmente coloca a inflação numa trajetória que vai ser bastante difícil a gente ver no curto prazo ou no médio prazo a inflação se aproximando do centro da média. Luciano Costa, economista-chefe da Multibravo, seja sempre bem-vindo. Obrigado pelos esclarecimentos, pela essa leitura do IPCA 15 que veio acima das projeções, infelizmente. Nós torcemos para que a inflação volte a se acomodar, mas os dados são bastante desanimadores e preocupantes em relação principalmente a alimentos. Sempre bem-vindo, portas abertas, uma ótima manhã a você e toda a equipe. E claro, um bom final de semana, já que hoje é sexta-feira. Muito obrigado, sempre um prazer. Até logo.